Olá, esse é mais um vídeo da série Tira Dúvidas. E o tema escolhido para esse vídeo é em relação aos diferentes níveis de gravidade da apraxia de fala na infância. Hoje nós trabalhamos com 3 níveis de gravidade: apraxia leve, apraxia moderada e a severa. E uma pergunta frequente dos pais é: como saber se a apraxia do meu filho é leve ou é uma apraxia severa? Como é que nós fazemos para definir esse grau? Então nós precisamos considerar alguns elementos, alguns fatores para chegar a essa conclusão. O primeiro diz respeito ao grau de inteligibilidade, o quanto que a fala da criança é inteligível ou ininteligível. Não só o quanto que a fala da criança é compreendida, né? Não só pelos pais, mas principalmente por pessoas que não têm um contato diário com essa criança. Crianças que não conseguem ser compreendidas por adultos que não são familiares ou por crianças não familiares, né, pode indicar um grau mais severo de apraxia de fala. Um segundo fator a ser considerado é em relação ao inventário de fala. Qual é o repertório de sons que essa criança produz e qual é o repertório de estruturas silábicas que ela tem. Então, nós sabemos que, por exemplo, tem crianças que conseguem produzir muitas vezes uma ou duas vogais, uma única consoante, né? Diferente de outras que já conseguem, tem em seu repertório 4, 5 consoantes, já conseguem produzir todas as vogais. Então, o repertório de sons e de estruturas de sílabas que essa criança consegue produzir é também um índice para a gente analisar o grau de severidade. Um terceiro fator a ser considerado é qual é a quantidade de sinais da apraxia que essa criança apresenta e qual é a severidade desses sinais. Atualmente nós temos alguns checklists de rastreio ou checklists que foram descritos considerando marcadores clínicos para o diagnóstico da apraxia de fala. Então, nós temos uma média de 10 a 12 sinais que crianças com apraxia irão manifestar na sua fala. E pensando no nível de gravidade, quanto mais sinais a gente tiver e mais severos forem esses sinais, maior vai ser a gravidade do quadro de apraxia de fala na infância. E um outro fator a ser considerado refere-se a o quanto que a apraxia de fala está impactando no relacionamento social, né, na interação social dessa criança, né, o quanto que a dificuldade da fala está impedindo essa criança de ter uma vivência social com outras pessoas. Então, assim, tem casos que infelizmente são tão severos a ponto da criança se isolar socialmente, ela não conseguir, né, ter uma interação adequada com seus pares. Além de todos esses fatores que eu acabei de pontuar, nós temos alguns outros elementos que devem ser considerados na hora de definir o grau de gravidade da apraxia. Como, por exemplo, casos que possuem um transtorno de coordenação motora, ou uma dispraxia, são aquelas crianças que falham, além da dificuldade práxica de fala, elas também terão dificuldades em relação aos membros inferiores e superiores, ou seja, terão dificuldade com habilidades motoras como correr, saltar, pedalar, crianças que também têm dificuldades com o uso das mãozinhas, então dificuldade para fazer gestos com as mãos, dificuldade para segurar no lápis, segurar no talher, não conseguem segurar um copo. Crianças que têm também dificuldades, além de fazer o movimento para a fala, movimentos orais, são crianças que, por exemplo, podem ter uma apraxia oral. Então, crianças com apraxia oral, ou seja, que falham no planejamento de movimentos orais não verbais, como, por exemplo, tem crianças que têm dificuldade para, sob comando, abrir a boca, colocar a língua para fora, fazer um sopro, fazer um biquinho, um beijo com biquinho, um sorriso, elevar a língua. Então, assim, quando nós temos crianças que estão dentro de um contexto de questões motoras mais amplas, né, isso é um indicativo de que essa criança pode ter, que o grau de gravidade da apraxia de fala seja mais severo, seja maior, né?
Uma outra coisa que eu gostaria de pontuar aqui também é em relação ao fator da idade, né? Quando a gente começa uma intervenção com uma criança novinha, então quando a gente pensa numa suspeita de apraxia por volta de 2 anos, 2 anos e meio, né? Que ainda a gente não tem um diagnóstico conclusivo, ou mesmo quando a gente já tem esse diagnóstico mais conclusivo aí, né? A partir dos 3 anos, não necessariamente vai ser a partir dos 3, mas pode ser a partir dos 3 anos. Então, assim, uma criança que ainda não teve nenhum tipo de intervenção, que está começando o processo agora, fica difícil a gente ter certeza do grau da severidade, né? O grau da apraxia. É uma criança que talvez a gente vai ter que esperar, né, a resposta ao tratamento. Então a gente tem que começar a atender essa criança para ver como ela responde ao tratamento. Então eu também gostaria de deixar aqui, né, essa orientação que muitas vezes a gente precisa dar resposta à intervenção. Então, para alguns casos os pais perguntam: é grave a apraxia dela? E às vezes eu tenho que responder: a gente vai ter que fazer iniciar o tratamento, né? Aguardar uns 4 meses, 4 a 5 meses, para ver como ela responde a esse tratamento, porque isso também vai ser um fator que vai ser considerado na hora de definir o grau de severidade da apraxia. E uma outra coisa também que é bacana a gente comentar é que tem crianças que respondem bem, né? Por isso que quando a gente pensa, né, o tema aqui do vídeo não é sobre a avaliação, mas quando a gente pensa em avaliação das crianças com apraxia de fala, a gente fala muito de avaliação dinâmica, né? Ou seja, quando a gente vai dando pistas durante a avaliação, a gente já vai sentindo se essa criança se apropria da pista, se aquela pista que a gente ajuda, aquela dica, aquela pista que a gente deu, já foi um recurso que facilitou para a criança. Então, quando a gente percebe que a criança responde bem a essas pistas, isso é um fator de bom prognóstico. Por que é importante a gente conversar sobre isso, né? Primeiro, porque crianças com apraxia severa vão precisar de mais doses de terapia, então são crianças que precisam de mais sessões semanais de fono, e certamente o tratamento fonoaudiológico ele vai ser mais prolongado, né? Ele vai ser por um tempo prolongado. Isso é importante para que os pais possam se organizar em relação ao tratamento e também para a gente fazer o exercício de prognóstico, né? Uma dúvida frequente é: será que o meu filho vai falar normal? Será que o meu filho, quando for adulto, ele vai ter alguma sequela de fala por conta da apraxia? Então, quando a gente pensa em graus de severidade, de gravidade do quadro, isso faz a gente pensar um pouco nesse prognóstico, né? Porque nós sabemos que crianças leves vão ter geralmente têm um bom prognóstico, precisam da terapia fonoaudiológica, mas quando crescem, praticamente as pessoas não percebem nenhuma dificuldade, elas conseguem atingir um nível adequado de fala. Já crianças com grau mais moderado são crianças que vão ter também um bom desenvolvimento de fala, mas já são crianças que vão manter alguns sinais. Então, talvez uma fala um pouco mais pausada, talvez uma fala com uma melodia não tão marcada, talvez uma fala que a criança possa ter ainda alguns erros residuais, então ela pode ter algumas distorções, ela pode ter dificuldade com alguns sons mais complexos, como os encontros consonantais, então tra, drá, frá. São crianças que talvez quando estiverem diante de uma palavra nova, de uma palavra que é mais complexa, talvez essa criança se desorganize um pouco, ela dê uma tropeçada para falar essa palavra. Já os casos severos são crianças que terão sim uma marca na fala, né? São crianças que podem aprender a fala, mas essa fala ela não vai ser uma fala próxima a uma fala normal. São crianças que vão ter talvez um repertório mais limitado, então consigam se comunicar por meio de palavras, talvez falar frases para elas vai ser algo desafiador, talvez elas vão ter muito mais persistência de distorções ou de omissões de sons. E por que é importante a gente considerar, né? Principalmente esses casos severos, são crianças que possivelmente vão precisar de um meio alternativo de comunicação. Talvez elas precisem de uma comunicação alternativa ou suplementar para que elas possam se comunicar com as pessoas ao redor delas. Espero ter ajudado e é isso. Até mais!